dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estão vendo esse vídeo. Aqui esse vídeo eu estou fazendo para discutir a nossa primeira prova de Física 2, agora do segundo semestre de 2023, do curso técnico Petróleo e Gás da UFPR. Para não perder muito tempo em sala de aula com a discussão, eu já passo esse vídeo para que os nossos alunos possam olhar e estudar já por ele, e quando receberem a prova corrigida já terão uma noção do que acertaram, do que erraram e como discutir, inclusive com o objetivo de melhorar a sua nota posteriormente. Em primeiro lugar, como esses alunos estão tendo a primeira prova comigo, é importante que leiam as observações no início da prova, que a interpretação da prova faz parte da avaliação, ou seja, fica por conta do aluno, não adianta chamar para perguntar, para não sei o quê. As questões deverão apresentar a sua respectiva resolução, tendo as questões numéricas adequadamente resolvidas e as teóricas completamente justificadas. Em todas as situações, a clareza é fundamental. A não observação desse item implicará na anulação da questão. O que significa todo esse parágrafo? Esse parágrafo significa que não adianta ter o resultado sem a devida justificativa, exceto para algumas questões que foi tratado com vocês, que são apenas de marcar a opção. Tá? Então, se demandar conta, tem que ter conta, se demandar explicação, tem que ter explicação. Tá? A explicação tem que ser clara, as contas têm que ser claras por dois motivos. Para que eu saiba que foi você que fez. Não adianta querer dizer, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquele outro. Eu queria dizer que não sei o que. Não, é o que você disse aqui, o que você escreveu aqui. Eu fiz essa conta lá no rascunho. Não, lá no rascunho não me interessa, é o que está aqui na prova de vocês. Tá? E além de que é a possibilidade de que eu olhe, o exercício está errado, mas eu posso corrigir parcialmente e ver até onde você acertou e te dar uma nota parcial. Finalmente, não é permitido o uso de calculadoras na prova. Então, vamos lá à questão número 1. Um homem no interior de um elevador está jogando dados em um alvo fixado na parede interna do elevador. Inicialmente, o elevador está em repouso em relação à Terra, suposta um sistema inercial, e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Então, o elevador está parado e ele está jogando os dardos no alvo. Em seguida, o elevador está em movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra. Significa que o elevador está em velocidade constante. E ele não diz se ele está subindo ou se está descendo. Se o homem quiser continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a mira em relação ao procedimento com o elevador parado? Bom, o que nós temos agora é que, assim como o elevador está subindo, o homem também... Por exemplo, vamos citar que o elevador esteja subindo, tá? Vamos colocar essa primeira situação. Ele está subindo, o elevador está subindo com a mesma velocidade. Se essa velocidade é constante, os dois sobem com velocidade constante. O dardo que está na mão dele está subindo com velocidade constante. Então, ele tem uma componente de velocidade, tá? Ele tem uma componente de velocidade vertical. Essa velocidade vai ser tanto do alvo, do elevador, do homem e do dardo. Quando ele lança o dardo continua subindo. Qual é o fenômeno que faz isso? Inércia. Tá? Por inércia, ele continua subindo, mesmo tendo movimento horizontal. Ao continuar subindo, ele sobe na mesma velocidade que o alvo. Isso significa que ele deve lançar exatamente do mesmo modo que ele lançava antes. Não há diferença nenhuma entre velocidade zero e velocidade constante diferente de zero nesse sentido. Ok? Ambos estão em movimento retilíneo e uniforme. Número 2. Excelentes cavaleiros eram os indígenas pampeanos, charruas, minuanos e etc., que se destacavam na montaria de cavalos vindos da Europa. Um pampeano é lançado para frente quando o cavalo, assustado com uma cobra, para de repente. O fato do indígena não parar ao mesmo tempo que o cavalo pode ser atribuído ao sua. Gente, esse exercício aqui tem uma figura lá no livro que mostra o cavalo parando e o cavaleiro sendo projetado para frente. O que faz ele ser projetado para frente? É o mesmo fenômeno que nós discutimos em sala, de você estar no ônibus, de você estar no carro, de você estar no skate e parar de repente. O fenômeno é a inércia. E a inércia é uma medida do quê? Com o que eu relaciono a inércia? Vamos lá as alternativas.
Massa, peso, altura, impulso, força. Bom, algumas pessoas anotaram lá força. Eu vou anotar força. Falando para vocês, quais são os tipos de força? Força de contato e força de campo. Não tem ninguém empurrando ele. O cavalo parou e ele continua. Não tem... a força gravitacional puxa ele para baixo, não para frente. Não tem uma força elétrica, uma força magnética necessariamente puxando ele para frente. Então não tem nada a ver com força. Altura, impulso que deu, não tem nada a ver com isso. Ainda tem a ver com a inércia. E a inércia, ela diz respeito, ela responde à massa do corpo. Alguns de vocês anotaram lá peso que eu vi. E aí vão falar, professor, mas massa, peso, são coisas diferentes. Nós chegamos a discutir rapidamente sobre massa e peso, são coisas diferentes, apenas aprendemos a não calculá-las, né? Não aprendemos a calculá-las, calcular o peso, né? Relação matemática entre elas, mas nós discutimos sobre massa. A inércia, ela diz respeito à massa, tanto que eu usei com vocês exemplos, em vários exemplos, em que existia um universo sem aceleração gravitacional, sem força gravitacional. E o peso é o quê? Força gravitacional sobre o corpo. Então, sem força gravitacional, continua tendo inércia, mas não tem mais peso. Então, é a letra A, massa. Número 3. Os corpos A e B, de massa MA e MB, respectivamente, estão ligados por um fio que passa pela polia, conforme a figura. A polia pode girar livremente em torno de seu eixo. A massa do fio e da polia são considerados desprezíveis. Se o sistema está em repouso, é correto afirmar. Não sei quantas afirmações aqui estão corretas. Gente, se esse sistema está em repouso, eu vou fazer aqui um diagraminha de forças nesse meu sistema. Eu tenho aqui uma força PA. Deixa eu reduzir essa aqui para 15. Eu tenho aqui uma força PA, que é o peso do bloco A. Eu tenho aqui o peso do bloco B, PB. O responsável pelo movimento no meu sistema, eu tenho que decompor essa força, esse peso, desculpe, em duas componentes. Uma componente perpendicular ao plano, PB, que eu chamo de Y, porque eu chamo esse eixo de Y, e uma componente longitudinal ao plano, PX, porque eu chamo esse eixo aqui de eixo X, ok? Feito isso, quem é responsável pelo movimento são a força do PA, ok? E as forças PX, PY. Além disso, eu devo analisar se há atrito ou não, ok? Bom, para que esse sistema? Vamos ver as alternativas, porque daí eu vou colocar se eu coloco ou não. Se MA é igual a MB, necessariamente existe atrito entre o corpo B e o plano inclinado. Gente, se a massa do corpo A for igual à massa do corpo B, o peso do corpo A também vai ser igual ao peso do corpo B. Correto? O peso do corpo A vai ser igual ao peso do corpo B. Se for igual, a componente PX, PBX, ela será menor do que PA. Se ela for menor, significa que o bloco vai se deslocar nessa direção. O conjunto vai se deslocar nessa direção. Para que não se desloque, eu tenho que ter uma força de atrito contrária aqui para manter o sistema parado. Então ele diz lá, se MA igual a MB, necessariamente existe atrito entre o corpo B e o plano inclinado. Sim. Correto. Na letra B, independente de existir ou não atrito entre o plano e o corpo B, deve-se ter MA igual a MB. Já vimos que não, né? Se for igual, tem que ter atrito. Então, está errado. Se não existir atrito entre o corpo B e o plano inclinado, necessariamente MA tem que ser maior do que MB. Letra C. Se não tiver essa força de atrito, para que esse sistema esteja em equilíbrio, se o peso de A for maior do que o peso de B, ele vai continuar se movimentando. Então,
Letra C, errada. Letra D, se não existir atrito entre o corpo B e o plano inclinado, necessariamente MB tem que ser maior que MA. Sim, tem que ser maior do que MA. MA, e por sinal, PBX tem que ser igual a PA. Então, aqui é certa também. Corretas, letra A e letra B. 4. Se você empurrar um objeto sobre um plano horizontal que imagina tão polido como para não oferecer nenhuma opção ao movimento, ou seja, eu estou imaginando aqui um plano horizontal que não tenha atrito. Você faz com que ele se movimente com uma certa intensidade. Então, eu movimento um objeto e ele se movimenta. No momento em que você solta o objeto, o que acontece? Ele para instantaneamente? Não, né? Ele não para imediatamente. Ok. Diminui a intensidade de sua velocidade até parar? Continua se movimentando, mantendo constante sua velocidade vetorial? Para após uma repentina diminuição da intensidade de sua velocidade. Então, letra A e letra D eu já sei que não é, e a letra E nenhuma resposta anterior. Também não vai ser. Vamos ver a B. O que acontece? A gente sabe no nosso cotidiano que ele vai até parar. Só que ele vai parando lentamente, correto? Só que isso considerando o atrito. Num sistema sem atrito, ele não para e ele mantém a sua velocidade vetorial, ou seja, ele segue em MRU. Letra C. Ok? Então, no 5, eu vou só falar, não vou escrever aqui. Observe a figura ao lado, abaixo, e explique quem é responsável pelas forças mostradas e defina quais são os pares de ação e reação. Bom, eu pedi para fazer uma correção nesse desenho, que eu não sei porque não saiu essa na hora de imprimir no Word, na versão do Word, mas aqui eu também colocaria aqui um quarto vetor, que eu chamei de P'. Esse cara aqui, ó, é N'. Vou aumentar só para ficar fácil de ver. Aqui é N e aqui é P. Ok? Bom, quem são responsáveis pelas forças mostradas? Em primeiro lugar, vamos analisar peso e P'. P e P'. Bom, a força peso responsável é a terra que puxa o bloco. A força P' responsável é o bloco que puxa a terra. Ok? E, nesse caso, eles formam um par ação e reação. Então, eu tenho aqui o meu primeiro parzinho, P e P'. Par ação e reação. Aí nós temos, para que o bloco não caia, nós temos a mesa exercendo uma força sobre o bloco, segurando o bloco. Ao mesmo tempo, o bloco comprime a mesa. Ele aperta a mesa, ele faz uma força sobre a mesa. N'. O par ação e reação vai ser N e N'. Beleza. 6. Um jovem, pensando em suas aulas de física, resolveu acoplar um ventilador em seu skate para verificar se ele se movimentaria ou não. Ao ligar o ventilador, percebeu para sua surpresa que o conjunto se movimentava. Responda. Aqui também tem uma figura muito parecida com essa no livro. Qual lei física explica esse movimento? A lei física é a terceira lei de Newton, que nós chamamos também de lei da ação e reação. Use a lei mencionada no item A para explicar por que o movimento foi possível. A ideia aqui é a seguinte: quando ele liga o ventilador, o conjunto skate mais ventilador empurra o ar através do movimento das hélices. As hélices começam a girar e elas começam a empurrar o ar. Dessa forma, o ar também vai empurrar. Ele empurra quem? As hélices, que estão acopladas ao conjunto skate e ventilador, fazem parte do conjunto skate e ventilador. Então, o ar também empurra o conjunto na direção oposta. Ok? 7. Um homem empurra um bloco de peso P igual a 10 kgf contra uma parede, conforme a figura abaixo. Considerando que não exista atrito entre a parede e o bloco, determine a força mínima que ele deverá aplicar para manter o bloco em repouso. Então, a figura aqui é uma figura que também está no livro. E aqui ele diz o seguinte, ó, o desenho do livro é esse, onde eu tenho aqui a força, o peso,
Eu tenho a força de compressão que ele existe contra a parede, eu tenho a força normal de resposta da parede, a reação da parede sobre ele empurrando o bloco, e eu tenho aqui uma força de atrito, que ele colocou aqui a possibilidade do atrito. Aí ele diz lá, considerando que não existe atrito entre a parede e o bloco, ou seja, essa força aqui, ó, não existe. Então, eu vou até mudar de cor aqui para ver se eu pego. Não tem uma cor branca. Não tem uma cor branca. Mas essa força aqui não existe. Então, as únicas forças que existem sobre esse meu sistema são normal, força aplicada, força de compressão aplicada pelo homem e a força peso. Determine a força mínima que ele deverá aplicar para manter o bloco em repouso. A única para ele manter o bloco em repouso, nós temos que a somatória das forças tem que ser igual a zero. E aí eu decomponho isso aqui em somatória das forças ao longo do eixo x, tem que ser igual a zero. Quem é o meu eixo x? Na horizontal. Somatória das forças ao longo do eixo y igual a zero. Quem é o meu eixo y? Na vertical. Assumi isso. Ao longo do eixo x, a somatória é igual a zero. Por quê? As forças aqui, ele aplica e a parede não deixa, então eu vou ter ele aplicando uma força sobre o bloco, a parede aplicando outra força igual sobre o bloco. Eu vou ter aqui somatória igual a zero. Agora, ao longo do eixo y, a única força que eu tenho é P. Somatória das forças no eixo y é o peso. E isso claramente é diferente de zero. Se isso claramente é diferente de zero, significa que nós vamos ter aqui é que ele não vai ser possível manter o bloco na vertical. Nós fizemos essa discussão em sala falando sobre isso, né? Eu simulei o bloco, falei sobre isso em sala, usando o bloco no quadro. Então, nós vimos isso em sala. Se não tiver coeficiente de atrito, o bloco vai descer independente da força que eu faça. Então, não existe uma força mínima. Ele pode aplicar a força que for, ele não será capaz de fazer isso. Questão número 8. O sistema representado na figura abaixo está em repouso, então nós temos aqui uma situação de estática, né? E esse exercício ele abrange muita coisa que vocês viram. Vocês viram lá sistema de equilíbrio estático de uma partícula e vocês viram também roldanas, tem os exercícios que vocês fizeram. Considerando que apenas os segmentos de corda B e C não estão na vertical e desprezando seu peso das roldanas e das cordas, o atrito dos eixos das roldanas e dos contatos das roldanas com a corda, ou seja, não tem mais nenhuma força aqui. Qual é a atração na corda B? Então, vamos lá. Primeiro, para que eu veja a atração nessa corda B, para que eu veja a atração nessa corda B, eu devo saber quais são as forças que estão sendo aplicadas aqui. As forças que atuam sobre esse ponto aqui, por isso que a gente está trabalhando com estática de uma partícula, né? Então, a gente vai analisar esse ponto aqui, são atração C, que eu vou chamar aqui de TC, atração B, TB. Eu coloquei aqui em diferentes tamanhos, mas eu não tenho nem ideia, tá? Não é porque a corda é mais comprida que a tração é maior, isso não tem nada a ver. Pode ser? Pode, mas não tem nada a ver. E aqui eu tenho a tração A. São essas três forças aqui que eu tenho que analisar, ok? Então, para que eu consiga calcular isso, eu vou ter que olhar o que está acontecendo com a tração A primeiro, tá? Então, eu vou olhar aqui, esse peso P1, ele está sendo aplicado nessa roldana 100 newtons. Esses 100 newtons, eles são divididos através dessa roldana móvel, essa aqui é uma roldana móvel, né? Eles são divididos em 50 newtons, 50 newtons. Esses 50 newtons, eles estão nessa corda aqui. Essa corda dá essa volta aqui e vem para cá. É a mesma corda. Então, aqui também eu tenho 50 newtons. Isso significa que esse peso 2 aqui, né, o que está tracionando a corda, tem que ser P2 igual a 50 newtons. Mas ele não pediu o valor de P2. O que ele me pediu? O valor de TA.
TA vai ser o quê? Assim como aqui, 50 mais 50 deu 100, foi a somatória de 50 mais 50, TA vai ser a somatória de 50 mais 50. Então, TA igual a 100 newtons. Ok? Então, agora vamos pegar essa parte aqui do nosso sisteminha e vamos analisar ela separadamente. O que eu vou fazer? Uma linha vertical. Opa. Uma linha horizontal, aqui eu vou chamar de eixo Y, aqui eu vou chamar de eixo X. Vou reproduzir, vou colocar em outra cor, só para ficar mais fácil de ver. Eu tenho aqui uma tração TA igual a 100 newtons. 100 newtons. Eu tenho aqui uma tração TC. Essa tração TC, ela faz um ângulo de 60 graus. Como que eu sei que aqui é 60 graus, pessoal? Se aqui é 60 graus, aqui vai ser 60 graus, ângulos opostos, aqui também vai ser 60 graus. Assim como aqui é 30 graus, ângulos opostos, aqui também vai ser 30 graus. Então, aqui é 60 graus. E aqui eu tenho o TB 30 graus. Para calcular tudo isso, então vamos lá. Para que o nosso sistema esteja em equilíbrio, nós temos que somatório de Fy igual a zero e somatório de Fx igual a zero. Essas duas condições têm que ser satisfeitas, certo? Então, para que elas estejam satisfeitas, eu tenho que decompor aquele meu sisteminha ali em as forças, as componentes de Tx, TCx, TBx, TCy e TBy. Ok? Então, eu vou fazer lá. Deixa eu mudar aqui para uma outra cor. Esse verdinho, vamos ver se aparece. Eu vou ter aqui TB, TBx. Eu vou ter aqui TBy. Então, TBx vai ser igual ao quê? TB cosseno de 30 graus. 30 graus. TBy, DBy, vai ser TB seno de 30 graus. Beleza. Bom, continuando. Depois eu vou substituir os valores de seno e cosseno que a gente pega na tabelinha que tem lá no fim, tá? TCx igual a TC cosseno de 60 graus, TCy igual a TC seno de 60 graus. Ok? Olhem lá no livro lá como é que faz essa decomposição. Isso vocês sabem fazer, né, gente? Vocês vieram fazer a prova, é sinal que vocês estavam aptos a fazer. Assim, espero que vocês estudaram e viram os outros vários vídeos que eu coloquei disponíveis lá para vocês. E agora o que nós vamos fazer? Vamos analisar as duas situações. Primeiro, somatória das forças em x igual a zero. Essa aqui é a primeira que eu vou analisar. Ao longo do eixo x aqui, eu tenho quais forças? Eu tenho TBx e eu tenho aqui, clico fora aqui, acaba fazendo besteira. TCx também, que é essa componente TCx. Então, eu vou ter aqui que TBx menos TCx igual a zero. Por que menos? Porque elas são opostas. Então, TBx está ao longo do eixo positivo, do eixo x, e TCx está ao contrário. Então, elas são opostas. Isso é igual a zero. Substituindo lá, nós vamos TB cosseno de 30 graus, igual a TC cosseno de 60 graus. Substituindo os valores que nós temos lá na tabelinha, lá no final, para seno e cosseno de 60 graus, nós vamos chegar aqui, TC igual a TB raiz de 3. Então, nós temos essa relação, está resolvido, não está resolvido. Nós temos que dar continuidade agora olhando para
somatória de Fy igual a zero. Quais são as forças ao longo do eixo Y? Ao longo do eixo Y, nós vamos ter o TBY, nós vamos ter o TCY e nós vamos ter o TA, onde eu tenho TCY e TBY para cima, então TBY mais TCY são positivos, menos 100, que é o TA para baixo. Isso tem que ser igual a zero. Então, substituindo tudo, jogando o 100 lá para o outro lado, eu vou ter TB seno de 30 graus mais TC seno de 60 graus. Isso é igual a 100. Substituindo os valores, eu vou ter que TB vezes seno de 30, meio, mais. Só um detalhe, TC, nós já vimos ali anteriormente, que ele é TB raiz de 3. Então, vai ficar substituo aqui, TB raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Isso igual a 100. Aqui eu vou arrumar isso aqui, arrumo o meu sistema, eu vou ter que TB é igual a 50 newtons. O que é TB? A tração na corda B. E o que ele pediu? Qual a tração na corda B? Então está resolvido o problema 8 também. Continuando agora com o problema 9, o enunciado do problema diz o seguinte: no sistema a seguir, A tem peso PA igual a 10 kgf e B tem peso PB igual a 15 kgf. E alfa igual a 45 graus. Aqui houve um erro também, mais uma figura que deu erro, que aqui não é 30 graus, né? Aqui é 45 graus. Opa, que horrível. 45 graus. Eu corrigi isso na sala, coloquei no quadro, todos viram, tiveram a oportunidade de corrigir. Na verdade, eu insisti para que vocês corrigissem. Tá? Eu vou só tirar isso aqui daqui, para não ficar atrapalhando o desenho. Então, aqui, o que nós temos nesse conjunto? Daí ele pergunta, qual será o coeficiente de atrito entre as superfícies em contato do corpo A com o plano para que o corpo se desloque com movimento uniforme? Se deslocar com movimento uniforme, significa que a somatória das forças é igual a zero. Beleza? Velocidade constante. Então, vamos fazer um desenho aqui das nossas forças, para montar o nosso diagraminha de força, que vocês conhecem melhor do que eu. Então, no bloco B, eu vou ter aqui o peso PB. Esse peso é 15 kgf. 15 kgf. No bloco A, eu vou ter o peso vertical, PA igual a 10 kgf. Para que eu possa comparar, não é assim olhar, simplesmente, o PA é menor, eu não olho o valor do peso PA e do peso PB. Eu olho quem é responsável pelos movimentos. O movimento, se for acontecer algum movimento, vai ser o bloco B se movimenta verticalmente e o bloco A se movimenta ao longo do plano inclinado. Ok? Então, tanto para cima quanto para baixo, pode acontecer um dos dois. Então, o que significa dizer isso? Que eu tenho que criar um sistema de coordenadas aqui, aonde eu tenha um eixo. Deixa eu mudar de cor, fica mais fácil de trabalhar e fazer mais fininho também. Um eixo longitudinal, um eixo longitudinal, que eu vou chamar de eixo X, e um eixo vertical, que eu vou chamar de eixo Y, ok? E aqui, eu vou decompor esse meu peso em uma componente X, PAX, e uma componente PAY. Fizemos isso já anteriormente, né? Já fizemos isso lá, essa descrição, mas aqui a gente vai fazer a conta mesmo. Aonde, gente, no livro de vocês tem um exercício lá para provar que este ângulo aqui, ó, ele é igual a esse, que é 45 graus, só lembrando, 45 graus. É igual a esse, então ali é 45 graus, gente.
Aqui nós vamos ter um triângulo retângulo que vai ser algo muito similar a isso. Vamos ver se eu consigo reproduzir. Esse aqui é o meu vetor peso, minha linha vertical. Aqui eu tenho uma linha que é desculpa, uma linha aqui, que é o meu PAY, e aqui eu vou ter uma linha. Aqui eu tenho o ângulo alfa de 45 graus. Para definir, esse aqui é o meu PA, aqui é o meu PAX, e esse aqui é o meu PAY. Para definir o que relaciona esses valores um com o outro é que PAX ele está no oposto ao ângulo. Se ele está no oposto, ele está no cateto separado ao ângulo. Então vai ser PA vezes seno de θ, seno de separado, de alfa, né? Desculpa, de alfa. PAY vai ser PA vezes o PAY, ele está colado com o ângulo alfa, então vai ser cosseno de colado do ângulo alfa, ok? Então notem que aqui seno e cosseno são invertidos em relação ao que a gente tinha no anterior. Por quê? Porque lá nós estamos trabalhando com plano na horizontal, tá? Tudo na horizontal, aqui está inclinado. Plano inclinado ele inverte. Nós vimos isso em sala. Bom, então agora dando continuidade, vamos calcular PAX. Deixa eu voltar para o vermelho. Vamos deixar os 8. PAX vai ser o PA seno de alfa, que vai ser PA é 10 vezes seno de 45. Ele falou para você que seno de 45 é 0,7, é para usar esse valor. Isso vai me dar 7, esqueci aqui, 10 vezes 0,7. Isso vai me dar 7 kgf. PAY também vai ser 10 vezes o cosseno de 45 graus. Isso vai ser 10 vezes, o cosseno também é 0,7, isso vai dar 7 kgf. Então, essas duas componentes do peso, PAY e PAX, têm o mesmo valor. Ok. Agora, o que nós podemos analisar aqui? Olhando, quem é responsável pelo movimento é PAX. Olhando para cá, PAX tem 7 kgf. O peso de B tem 15 kgf. Então, nós vemos que o PAX ele é menor do que o peso de B. Com isso, nós temos que a tendência é que esse cara se movimente para cima. O movimento é para cima. Se o movimento é para cima, o atrito ele se opõe a esse movimento. Então, a força de atrito que vai surgir aqui, ela vai ser oposta a esse movimento. Ela vai ser apontada para baixo. Força de atrito. E a ideia é que seja um atrito estático, porque eu quero que ele esteja... se desloca um movimento uniforme, é um atrito. Então, é um atrito... desloque vai ser um atrito cinético, cinemático, dinâmico, né? Então, é um atrito cinético, não é um FE. Então, para que esse sistema esteja em equilíbrio, eu vou ter que ter o atrito para lá. Então, para que tudo esteja igual a zero, eu vou ter quem aqui, olhando para o meu sisteminha? PAX e força de atrito para um lado. O peso de B, que vai estar nesse, ou melhor, a tração aqui na corda, que vai ser o peso do B, né, para o outro. Então, essa tração aqui vai ser igual ao peso de B. Peso de B. Então, eu tenho aqui no meu sistema, PAX mais a força de atrito dinâmico, ou cinético, ou cinemático, vai ser igual ao peso de B. Isso vai me dizer que a força de atrito vai ser igual peso de B menos PAX.
força de atrito dinâmico, né? Dinâmico vai ser igual a 15, que é o peso de B, menos 7. Isso vai me dar 8 newtons kgf. 8 kgf. 8 kgf. Essa é a força de atrito dinâmico. Tá? Só que ele não quer a força de atrito, ele quer o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito vai ser como? Força de atrito dinâmico igual a μ do atrito dinâmico vezes a normal. Então, eu vou... só que tem uma seguinte aqui. A normal, μ do atrito dinâmico, vezes a normal nesse meu sistema é a resposta. Eu tenho aqui o peso PY, eu vou ter aqui uma resposta normal para cima. Então, eu tenho aqui o peso PY, desculpa, eu vou ter aqui a normal para cima. Então, a normal é igual ao peso de PAY. PAY. Então, isolando esse meu sistema, o μ dinâmico vai ser a força de atrito dinâmico sobre PAY. Substituindo tudo isso, força de atrito dinâmico 8, PAY 7. Beleza, pode deixar assim? Pode. Se eu quiser, eu posso fazer a conta 1,14. Qual é a unidade aqui? Não tem unidade por força, coeficiente de atrito é adimensional. Discutimos isso em exercício número 10 diz lá o seguinte: um caixote de peso 200 newtons está em repouso simplesmente apoiado numa superfície horizontal, com a qual apresenta os coeficientes de atrito, μ estático 0,40 e μ dinâmico 0,25. Daí ele coloca o desenho, eu tenho aqui a minha superfície e aqui eu tenho o meu caixote. Analise as afirmações que seguem e justifique cada resposta, indicando a ou as resposta ou respostas verdadeira ou verdadeiras e as falsa ou falsas. Significa que pode ter mais uma verdadeira e mais de uma falsa, óbvio, né? Tem que identificar isso. E tem que justificar, gente. Não adianta só dizer falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tem gente que me perguntou isso, sendo que está claro no enunciado, tá? Na letra A diz lá, o valor da compressão normal que o caixote exerce na superfície é maior que 200 newtons. Então eu tenho aqui o meu caixote, eu vou ter lá um peso dele, que já foi indicado, igual a 200 newtons. E o que a mesa faz? A mesa segura esse caixote. O o caixote comprime a mesa com uma força F igual ao peso. Então, eu posso arrumar aqui, se eu for arrumar, deixar do esquema que vocês conhecem, eu tenho aqui o P, essa força F é igual ao peso, que é igual a 200 newtons. Quando é num plano horizontal, é tudo igual. E a mesa segura o caixote com uma força F' também igual a 200 newtons. Aqui ele diz que é maior que 200 newtons. Então, é falsa, dada essa justificativa que nós já discutimos. A compressão exercida pelo caixote é igual ao peso. Na letra B, das condições do enunciado, a força de atrito é nula. O enunciado diz que ele está em repouso. Além disso, quando eu olho para a minha figura, eu vejo, deixa eu apagar aqui, que não há nenhuma força lateral. Nenhuma força lateral. Se não estou aplicando força, não está tendo oposição ao movimento. Então, a força de atrito aqui é nula, verdadeira, pelo motivo discutido. A força de atrito só vai surgir quando for aplicada uma força lateral. Letra C. Se for aplicado ao caixote uma força horizontal de 40 newtons, então até agora eu consigo responder só dando argumentos. Vamos ver se agora eu continuo fazendo assim. Se for aplicado ao caixote uma força horizontal de 40 newtons, ele permanecerá parado e a força de atrito valerá 40 newtons. Bom, ele está aplicando agora uma força horizontal de 40 newtons. 40 newtons. Sei lá para que lado, não me interessa aqui para um lado para o outro, lá é horizontal. E aqui ele diz que ele permanecerá parado e a força de atrito valerá 40 newtons. Se ele permanecer parado, significa que eu ainda estou na condição de atrito estático. E a força de atrito, a força
que ele está aplicando ainda é inferior à força de atrito estático máxima. Então, significa que realmente ela é igual a 40 newtons, igual à força aplicada. Vamos ver lá. Para saber disso, nós temos que calcular qual é a força de atrito estático máximo do meu sistema, que é dado μe vezes a normal. Essa força de atrito estático máximo, coeficiente de atrito, 0,40. 40 vezes a normal desse meu sistema, 200, que é igual ao peso. Então, eu vou ter uma força de atrito estático igual a 80 newtons. Então, para que o caixote se mova, preciso aplicar uma força acima de 80. Esse é o limite. Como eu estou aplicando a 40, ele não se move. Como ele não se move, significa que a força que eu estou aplicando ainda é igual à força de atrito. Então, aqui eu tenho verdadeira essa afirmação. Letra D. Para que o caixote permaneça em repouso, a máxima intensidade da força horizontal a ser aplicada é de 80 newtons. Nós já vimos ali, já discutimos verdadeira. Nós discutimos isso. Letra E. Se for aplicada uma força horizontal de 100 newtons do caixote, então se é 100 newtons, já passou a força de atrito necessária para colocar em movimento. Então ele já está em movimento, então agora eu estou com ele em movimento, então o atrito que eu vou usar é o coeficiente de atrito dinâmico, que não é mais 0,40, 0,25. Aí ele diz, se eu colocar 100 newtons, ele terá movimento retilíneo uniforme. Bom, ele vai estar em movimento, então agora eu vou usar a força de atrito dinâmico, μ dinâmico, vezes a normal. A força de atrito dinâmico vai ser 0,25, que é o μ dinâmico, vezes 200, que é a normal. Então, a força de atrito dinâmico nessas condições é 50 newtons. Se eu estou aplicando 50 newtons, significa que eu tenho lá o meu plano. Opa! Vamos fazer uma figurinha um pouquinho melhor, né? O meu caixote. E eu vou estar lá aplicando uma força F igual a 100 newtons e a força de atrito dinâmico, ela se opõe força de atrito dinâmico igual a 50 newtons. Somatória das forças ao longo desse eixo X, a somatória das forças ao longo do movimento, ela obviamente vai ser 100, desculpa gente, 100 menos 50. Isso é igual a 50 newtons. E isso é diferente de zero. Se é diferente de zero, significa que a somatória das forças é diferente de zero. Se elas é diferente de zero, não será, o movimento não será MRU. Então, a questão é falsa. Muito bem, pessoal. Terminamos a nossa prova. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me procurem para a gente discutir sobre a resolução dela e detalhes que vocês queiram saber a mais. Até a próxima.